E então, nossa aula de hoje é de geografia, certo? Vocês vão usar o livro de geografia também e nós vamos falar sobre um tema que durante essa semana é comemorado, tá certo? Que é a Semana do Trânsito. Mas, na verdade, o que é trânsito? Vocês sabem me dizer o que é trânsito? Ou vocês sabem o que significa? A tia vai explicar para vocês, tá certo? Observando a imagem, vejam que o trânsito circulam várias pessoas, né? Várias pessoas, vários veículos. Quais são os veículos que estão nessa imagem? O ônibus, a moto, o carro. Fora os veículos, existem o que mais? O que é que vocês estão vendo aí? Eu estou vendo pessoas, né, andando nas calçadas. Tem um garotinho andando de bicicleta. Então, tudo isso faz parte do trânsito, tá certo? O trânsito é um espaço onde acontece o movimento de pessoas, de veículos e também de animais. E que pode ser tanto em ruas quanto em estradas, tá certo? O trânsito é um espaço coletivo. É um local onde as pessoas podem conviver e se comunicar. No trânsito, todos têm direitos e deveres. Por isso, é necessário que haja respeito e compreensão entre todos que participam do trânsito. Por isso que vocês estão também tendo essa aula hoje. Porque, assim como eu, vocês também fazem parte, né, de uma sociedade onde nós precisamos nos locomover, sair de nossa casa para a escola, né, para trabalhar. Vocês não, vocês saem para o parque, para a escola, para onde mais? Para a pracinha. E onde vocês passam, com certeza há um trânsito em que vocês têm que saber todas as regras, assim como na nossa casa, no trânsito também existem regras, não é isso? E aí, para saber mais um pouquinho dessas regras, de tudo que faz parte do trânsito, vocês têm que prestar bastante atenção, tá certo? Vamos lá continuar? O trânsito seguro, uma atitude que depende de você, certo? Por que depende de nós? Porque para que ele aconteça com segurança, nós precisamos ser atenciosos, nós precisamos conhecer, não é? E aí, vocês observem essa imagem. As crianças estão passando em uma faixa. Vocês sabem como é que se chama essa faixa? Se chama faixa de pedestre, certo? Quando vocês forem na rua, na cidade, no centro da cidade, se vocês observarem direitinho, tem essa faixa de pedestre. Quando você vai atravessar a faixa de pedestre, todos os carros que estiver passando, ele vai parar, certo? Sendo que ele vai estar obedecendo a uma regra e você também. Então, no caso, você não pode passar fora da faixa de pedestre, a não ser que você esteja na calçada, tá certo? E aí vocês têm que observarem também outros sinais, não somente o da faixa de pedestre, mas outros sinais, tá certo? E aí nós vamos conhecer pouco a pouco cada um deles. Olha só, a turma da Mônica está atravessando a rua. Estão vendo? Observem que tem um guarda de trânsito que está orientando os meninos a passarem na faixa de pedestre e os carros que estão parados obedecendo também o guarda. Então, o guarda, ele também orienta as pessoas para que eles atravessem na faixa para que o carro espere e vocês passarem, entendeu?
E aí nós vamos continuar com o nosso passeio pelo trânsito, tá certo? E a sinalização no trânsito? Vocês com certeza já viram várias dessas sinalizações. As placas, esse objeto que tem aí 3 cores, que significa que tem um significado, né? Então, essas placas têm um significado, nós vamos ver quais são os significados dela. Esse objeto que está de preto com 3 cores, vermelho, amarelo e verde, se chama semáforo e ele tem um significado muito importante, certo? Nós vamos conhecer cada um deles. As placas é um tipo de sinalização que você, ao conhecer, ao saber o significado dela, você vai começar a entender o trânsito e obedecer às regras dele, certo? E aí vocês podem observar que tem uma placa com a letra E e um tracinho no meio. Vocês sabem o que é que significa essa placa? Significa que é proibido estacionar. Quem é que é proibido estacionar? Os carros, né? E aí tem outra placa com a palavra pare. Uma placa vermelha com a palavra pare. Por quê? Porque quando você observar que tem essa placa, você tem que parar e observar se o sinal está aberto, se você pode passar, certo? Tem outra plaquinha amarela com um sinalzinho que significa lombada, certo? E aí tem outra placa onde está passando uma pessoa na faixa. Então, quer dizer que ali só pode passar na faixa de pedestre, certo? Agora nós vamos falar sobre o semáforo. O semáforo é aquele objeto que eu falei lá. Se vocês observarem na nossa cidade, tem um semáforo. E os sinais desse semáforo têm significado. Essas 3 cores significam, cada uma delas significa alguma coisa. Vamos ver o que é que significa. A cor vermelha do semáforo, quando está de vermelho, quer dizer que o carro ele tem que ficar parado. Ele não pode ultrapassar. Só quem pode ultrapassar somos nós, certo? Quando ela está em amarelo, quer dizer que nós temos que ter atenção, tanto as pessoas que estão no carro, quanto nós, pedestres, certo? E aí, quando está no sinal verde, você vai parar na calçada e o carro vai passar, certo? Então, quer dizer que o carro pode passar, siga. Então, nós temos que saber todo esse significado dessas cores do semáforo, para quando que nós estivermos no trânsito, a gente não passar na hora errada. Se o sinal estiver verde, você não pode passar. Quem pode passar é o carro, certo? Se o sinal estiver vermelho, você pode passar e o carro é quem tem que parar. Tá certo? Eu espero que vocês tenham compreendido bem direitinho. No livro de geografia, vocês vão abrir na página 56, onde vai estar falando sobre o trabalho. E já que nós estamos falando de trânsito, vamos ver alguns profissionais que trabalham no trânsito. Vamos ver quem são eles. Olha só, no trânsito, se você observar, vai ter esse rapaz aí na imagem. Atrás da blusa dele tem o nome agente de trânsito. Ou seja, essa pessoa, ela trabalha no trânsito organizando, certo? E conscientizando as pessoas para que o trânsito ele siga seguro, que não tenha acidente, que não tenha engarrafamento, certo? Então, essa pessoa, ele trabalha no trânsito, organizando o trânsito, certo? E trazendo segurança para nós e para quem está dentro dos carros. Tá bom? E aí, no livro de vocês, está falando sobre o trabalho. Os espaços de trabalho hoje em dia
são muito variados, né? As pessoas que trabalham em lojas, ou no comércio, ou na indústria, e em locais de prestação de serviços. Existem também pessoas que trabalham em casa. Assim, cada local de trabalho tem seus equipamentos e instrumentos necessários para a realização de cada tipo de serviço. O guarda de trânsito, o equipamento de trabalho dele é o seu uniforme de segurança, o colete de segurança, o apito, certo? Então, por que o apito? Porque ele não vai estar lá no trânsito gritando, né? Então, quando ele usa o apito, o carro ou o pedestre vai entender que ele está dando o sinal para sinalizar, certo? E aí vamos ver outras pessoas que também trabalham no trânsito, né? E que precisam saber dessas regras para poder evitar acidentes, trabalhar com segurança. Vamos ver quem são elas? Os outros profissionais são os motoristas, motoboys e taxistas. Vejam só, esses profissionais, eles precisam conhecer sobre o trânsito, não precisam? Precisam sim, até porque é um meio deles sobreviverem, né? Então, eles trabalham, cada profissional, em seu veículo. Então, eles precisam ter essa educação do trânsito, saber as regras, cumprir direitinho. Por quê? Se eles descumprir com as regras, eles podem ser multados e muitas vezes perder a sua carteira de motorista, certo? E aí pode se prejudicar como profissional, tá certo? E aí eu quero que vocês façam as atividades do livro de geografia na página 57, 58 e 50 até a página 60, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado. Vou colocar no grupo uma folhinha com uma história em quadrinho da Turma da Mônica sobre a Semana do Trânsito. O que é que vocês vão fazer com essa folhinha? Vocês vão fazer uma leitura dessa história, da historinha, e vão gravar um videozinho falando o que você aprendeu sobre a Semana do Trânsito, certo? Depois que você leu a folhinha da Turma da Mônica.